Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Silvio Matos e esta é a nossa edição especial de Ano Novo do Multiverso. E hoje você vai ver Bastidores do Multiverso. A repórter Eduarda Góes acompanhou a gravação de um dos nossos programas e vai mostrar tudo para vocês. No estúdio, uma conversa especial com o Padre Divo da Catedral Metropolitana de Cascavel, que completou 25 anos de ordenação em 2025. E a diversão de hoje está garantida com os erros de gravação do Multiverso. Os apresentadores Raíssa Rodrigues e Lucas Carvalho conduzem um quadro exclusivo dessa edição, que está super animado e você não pode perder. Passado e futuro, acadêmicos que fizeram a gestão das edições deste ano e os futuros monitores compartilham no estúdio as experiências obtidas na produção do Multiverso. Quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, a edição especial de Ano Novo do Multiverso começa agora. O Multiverso recebe, nesta noite de Réveillon, 3 acadêmicas que assumiram a responsabilidade de comandar e guiar as equipes de produção do programa ao longo de 2025. Aqui no estúdio comigo, Giovana Cava e Eduarda Góes. Meninas, muito obrigado pela presença. Boa noite, Silvio. Muito obrigada. Boa noite, professor. Obrigada pelo convite. Boa noite, Eduarda. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E nós também recebemos a Ana Bonini, que está lá na plateia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvio. Obrigada, turma. Foi um prazer esse ano. Eu já começo com você, Eduarda. Quando eu fiz o convite lá em dezembro de 2024 para você ser monitora, como que você recebeu essa notícia? Olha, eu não imaginava. Porque assim, durante o período de 2024, eu fiz o Multiverso com carinho e com amor. Eu nunca pensei que seria chamada como monitora, porque eu até não acreditava que isso aconteceria. E quando você me chamou, passou um turbilhão na minha cabeça. Tipo, mas será que eu vou ser capaz disso mesmo? Será que de tantas pessoas na minha sala, eu que sou a escolhida? Mas depois de um tempo eu percebi que realmente eu fui escolhida porque eu gostava do Multiverso e porque eu estava disposta a ensinar as outras pessoas a fazerem o que eu estava fazendo em 2024. Então, assim, foi um turbilhão de sentimentos e eu amei esse período de 2025. E você, Ana, como que você recebeu essa notícia lá em 2024? Para mim foi uma surpresa muito grande. O Multiverso ano passado serviu de muito aprendizado, tanto na educação, mas também enquanto profissional. Então foi uma surpresa muito grande e também um prazer muito grande poder aceitar esse convite e participar. Giovana, e você? Eu falo, foi extremamente gratificante porque foi aquela devolutiva do trabalho feito ali no ano. Então fica aquela frase, o trabalho ele sempre devolve. E a experiência, conforme a Duda falou, eu ficava, meu Deus, será que eu dou conta realmente? Como que vai ser isso? Porque a gente se espelha muito nos monitores durante o período ali. A gente tinha os nossos e a gente olhava e falava, gente, se a gente deu esse trabalho, imagina como que vai ser a gente com a função de orientar um grupo e dependendo da quantia também que viria ali na turma. E Eduarda, você ainda não tinha tido essa experiência de liderança. Como foi para você então chefiar uma equipe e estar nessa posição de decisão também? Olha, foi bem complicado, porque assim, como monitores, a gente pensa que a gente não tem a mesma autoridade que um professor. Então eu fiquei pensando, eu não quero mandar neles, eu quero tentar levar eles a um caminho bom. Fazer como se a gente fosse um grupo junto. Então, tanto os 2 grupos que eu trabalhei, os 2 eu fiz com que eu pudesse ajudar eles e eles também pudessem me ajudar. Não como se eu fosse a chefia ou nada do tipo, mas a gente ser um grupo em conjunto e com isso ter resultados bons. E Ana, você trabalha no Grupo KTV de Comunicação, conhece a dinâmica da televisão, do telejornalismo. Como foi para você ter essa função de chefe de reportagem e liderar os nossos acadêmicos do primeiro ano ao longo de 2025? Foi muito bom, até porque é uma diferença muito grande entre o jornalismo factual, do dia a dia, e também do entretenimento, que a gente acaba tendo um tempo um pouquinho maior de produção. Então, trazer essa parte do jornalismo factual para o entretenimento é muito valioso. E você, Giovana, como que foi estar à frente dos grupos nessas diversas funções que vocês fazem também? Olha, eu diria que foi algo extremamente desafiador, assim, porque a partir do momento que você tem que
orientar e não é você recebendo essa orientação, aí a situação muda, é o outro lado da moeda. Mas assim, ambos grupos, o retorno foi muito bom, foi uma experiência nova que a gente vê que o jornalismo ele realmente é algo que a gente quer para nossa vida, e poder estar ali com eles, vivenciar e mostrar nesse primeiro período que, nossa, o jornalismo é algo mágico, que eles vão ter um retorno e que o multiverso é uma forma de servir como portfólio aqui dentro da faculdade, foi algo muito legal, foi uma experiência nova. Eduarda, dentre as tantas funções dos monitores, uma delas é de colaborar com os estudantes do primeiro ano a escolherem as pautas, os assuntos, os personagens. Como que esse processo se desenvolveu com a sua equipe? Desde o princípio, quando eu tive contato com o primeiro grupo, eu falei que eu queria conversar com eles pessoalmente. Porque eu sou uma pessoa que não gosta de conversar pelo WhatsApp. É muito complicado. Eu queria olhar nos olhos deles, porque no começo você não conhece ninguém da turma. Então, assim, a gente sentou, eu falei todos os quadros, até porque o Silvio já tinha falado, pedi pra eles o que eles mais gostavam, eles escolheram o que eles queriam. Claro que tem aquele conflito, mas assim, cada quadro, ele tem um assunto que a gente pode abordar que seria mais fácil. Então, assim, eles escolheram os quadros e a partir disso eles foram procurando o que eles iriam fazer dentro daqueles quadros. Cultura, no primeiro momento eles fizeram da Nipofest, que fala sobre a cultura, o Insight, a gente foi pro Castelinho, a gente falou sobre o dia a dia e tudo mais. Então, assim, cada quadro ele traz com que a gente pense em uma possibilidade. Cultura, esporte, entretenimento e assim por diante. E dando protagonismo para nossa gente, para nossa população do oeste do Paraná. Isso, com certeza. E tem muita gente dos calouros e também da nossa turma também tinha bastante pessoas de fora, de outras cidades vizinhas, Lindoeste, Tupanci e assim por diante. Então, eles trazem essas pautas da cidade deles que às vezes pra gente é diferente. Porque aqui em Cascavel a gente tem um costume de culturas mais básicas, que pra gente é comum. E quando eles trazem pautas de fora, eu acho que fica muito mais interessante. Então a gente consegue ter essa interação dos alunos, tanto aqui de Cascavel, quanto os alunos de fora. Ana, você eu sei que é apaixonada por esporte, automobilismo, motovelocidade, e você conseguiu então emplacar algum desses assuntos que você gosta com seus grupos? Como foi essa produção de conteúdo com as suas equipes ao longo do ano? Conseguiu trazer um pouco do esporte, como você falou, sempre fui muito uma grande fã dos esportes e de todos os tipos possíveis, então com o quadro Replay a gente consegue aglobar um pouco mais isso e trazer diferentes áreas. No meu grupo, pelo menos, a comunicação no primeiro semestre foi um grupo misto, então todo mundo sempre se comunicando e tendo um pouco mais essa autoridade de escolher as pautas, o que cada um queria fazer. No segundo semestre já foi um grupo 100% feminino, então as meninas sempre se comunicavam e sempre explicavam o que estavam fazendo, o que queriam produzir, então acabou tendo essa comunicação e também deu para trazer um pouco dos esportes também. E Giovana, como que foi isso no seu grupo? E acho que a gente pode destacar agora também o Tá na Mesa. Foi difícil escolher as receitas? Olha, foi a parte mais gostosa, assim, ambos grupos, porque ali no começo a gente está com os alunos cheios de expectativas, eles ainda estão formando o que eles querem falar, o que é possível, e ali no segundo eles já estão com uma ideia pré-moldada. Então, a partir do momento em que eu pude escutar, saber um pouco mais sobre a cultura de ambos, o que eles queriam e gostariam, porque acho que a partir do momento que você vai gravar um conteúdo, um VT para o multiverso, é uma coisa também pessoal, um gosto pessoal, algo que você gostaria de assistir ou até mesmo de produzir. Então, assim, o grupo como um todo, ambos somaram bastante, assim, não teve nenhuma tipo de problemática, sabe? Foi até mais fácil do que o esperado. Também acho que o esporte, assim como a Ana falou, foi algo bem dinâmico esse ano. Eu saí de novo da minha zona e tanto da primeira parte quanto na segunda a gente falou sobre futsal. Foram diferentes perspectivas, futsal masculino com a Paola e depois com a Maria futsal feminino. Então, assim, no geral, eles foram muito... eles tinham muitas curiosidades relacionadas, então deu para explorar o jornalismo em ambos aspectos, assim, foi bem gostoso. Giovana, seguindo com você agora, o Multiverso ele participa há 3 anos do Intercom
E esses 3 anos de história do Multiverso, os 3 anos ele foi classificado. No primeiro ano como vinheta, no segundo ano como programa de TV e venceu como melhor programa de TV da região sul e ficou entre os 5 do Brasil. E neste ano ficou entre os 5 melhores na categoria de programa de TV também. Como foi para você ir lá para Chapecó, na Universidade Uno Chapecó, apresentar o Multiverso para todas essas universidades que também colocaram seus projetos ali juntos e expor toda essa produção, justamente porque foi a produção da sua turma enquanto você era acadêmica? Nossa, eu acho que essa foi uma das experiências mais indescritíveis, assim, foi essa questão mesmo da devolutiva e poder representar os meus colegas ali que fizeram parte, que tiveram grande influência dentro do programa, foi algo novo. E assim, a partir do momento que você respira um ar em que todos ali vivem a comunicação, que é algo que faz parte do dia a dia, é diferente. Então, poder estar ali, levar o nome do Multiverso mais uma vez, apesar de não ter vindo o prêmio dessa vez, fica isso, de que vale a pena. O projeto, eu volto a reforçar, é algo que serve como portfólio para sua vida, porque a partir do momento que você carrega um prêmio como esse, um título como esse, numa coisa tão imensa que é o Intercom, a coisa já muda, sabe? A gente vê que, meu Deus, é a minha primeira experiência ali e já me imagino no futuro. Então, o Intercom, ele foi mágico, poder defender, apresentar o trabalho, ver o rosto das pessoas, conhecendo um pouco mais sobre o projeto, foi algo, assim, único e que todos aqui deveriam ter uma experiência relacionada a isso. Ana, como foi para você também ter essa sensação de saber que o nosso projeto, o projeto que você participa, esteve neste ano entre os 25 melhores do Brasil? É muito gratificante, porque é um projeto que a gente se dedica o ano inteiro. Então, saber que o nosso trabalho está sendo levado à frente, está sendo percebido pelas pessoas, isso é muito gratificante realmente. E como a gente falou, é algo que serve como um portfólio para sempre. Então, é algo que mostra um pouco de você também, porque a gente acaba tendo essa liberdade de produzir o que gostamos. Então, realmente é muito gratificante e é uma oportunidade, assim, inesquecível. E é isso, é muito bom. Eduardo, e para você, como foi receber essa notícia? E também gostaria que você destacasse ainda mais essa questão da formação de portfólio na graduação, que é uma possibilidade que o Multiverso traz para vocês. Eu acho que o Multiverso, ele é muito importante para os calouros, porque assim, você já entra, eu estava comentando com você esses dias, Silvio, você já entra na faculdade e dá de cara com um programa que te traz todas as possibilidades. Então, você pode fazer um VT, você pode tirar ideias da cachola. Então, assim, tudo você tem uma gama que você pode fazer para você ter um bom portfólio depois. Então, assim, o Multiverso é muito importante pro primeiro ano, pro segundo ano, porque ali você percebe que quem quer mesmo faz de tudo. Vai viajar, faz loucuras para apresentar um VT que só depois você vai perceber que aquilo foi importante. Então, assim, eu acho que o Multiverso, assim como ele ganhou, então ele é um projeto criado por acadêmicos e que compete com outros que já estão quase se formando. Então, assim, o projeto Multiverso, ele é uma gama de experiências. Então, assim, eu acho que foi muito importante e acredito que vai continuar sendo muito importante anos e anos, porque o Multiverso é importante tanto para os acadêmicos quanto para os professores. Giovana, para a gente ir caminhando agora para o encerramento da nossa entrevista, mas no último bloco do programa eu vou receber os novos monitores que vão estar em 2026. Quais dicas e recomendações você passaria para esses novos monitores que vão assumir as funções que vocês estão tendo hoje? Olha, eu falo que tem que ter muita paciência e que tem que acreditar no processo, porque é algo novo, é um desafio e muda totalmente a perspectiva quando você está ali como calouro e quando você está como monitor. A responsabilidade, ela existe, isso independente do trabalho aqui dentro da faculdade, mas eu quero que eles acreditem em si mesmos, que eles explorem eles como monitores e que acatem, porque acho que uma coisa gostosa que eu tive com eles, essa experiência, são tantos sonhos, são tantas expectativas
expectativas nesse início. Então, se tem algo que é muito prazeroso, é isso. Estejam abertos, mas também, claro, coloquem seus gostos ali na mesa. Eu fiz muito isso com o esporte, acredito que a Ana também, quando se trata disso. E explorem, aproveitem. É um ano muito essencial e que acrescenta e vai acrescentar para o resto da vida. E desejo uma boa sorte para cada um que foi escolhido e tenho certeza que vocês vão gostar. Ana, e você? Qual que é a sua mensagem para os novos monitores? Eu acho que é bem isso que a Gil disse também, é a questão da paciência, eu acho que esse é o principal, mas também a responsabilidade e... eu acho que eu encaixo um pouquinho com o que a Giovana falou, mas é realmente você ter paciência, aproveitar o processo e também não corra, vá devagar com tudo e aproveitar bem tudo que o multiverso oferece. E você, Eduarda? Olha, eu desejo boa sorte, porque eu acho que nesse ano eu passei por um turbilhão, então assim, tinha momentos que eu amava ser monitora do multiverso e tinha momentos que eu falava, meu Deus do céu, que responsabilidade, eu tenho que fazer isso, 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 e os alunos têm que fazer isso, isso, isso. Então assim, é complicado. Eu desejo muito boa sorte e paciência e resistência, porque assim, às vezes é complicado você cobrar uma coisa que a pessoa que está do outro lado não está afim de fazer. Então assim, você tem que ter a maior força e a vontade e a coragem de ir lá e falar, não, a gente tem que entregar um bom trabalho e a gente tem que fazer isso, isso e isso, então o que eu deixo de recado é boa sorte. Ana, muito obrigado pela sua participação nessa edição especial do Multiverso. Também agradeço pela sua dedicação ao longo deste ano comigo como monitora. Eu que agradeço, foi um prazer imenso esse ano. E não só esse ano, também ano passado. É uma história longa com o multiverso, que também faz parte da minha vida, faz parte da minha carreira profissional. Então, meus sinceros agradecimentos e desejo uma boa sorte para todo mundo agora em 2026. Eduarda, também agradeço você por toda a sua dedicação ao longo do ano e também por essa entrevista. Eu que agradeço, Silvio. Muito obrigada pelo convite desde o começo. E eu acho que o multiverso vai ficar sempre marcado na minha história. Independente do que acontecer na minha vida, eu sempre vou lembrar do multiverso com carinho, com uma oportunidade que eu recebi tão recente e quando eu mal cheguei na faculdade de jornalismo, mas que agregou muito, sabe? Às vezes a gente fica se pensando assim, mas a gente não é capaz. Só que o multiverso me mostrou que a gente é capaz de tudo, é só a gente tentar. Então o multiverso ficou muito marcado para mim e eu agradeço pelo convite e desejo boa sorte a todos. Eu que agradeço. Giovana, foi um prazer contar com você ao longo deste ano e também nessa entrevista. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, por acreditar em mim e nos meus colegas. Obrigada também aos calouros que, apesar do quão desafiador foi esse ano, tanto pra gente quanto pra eles foram essenciais e acredito que tenha agregado bastante pra mim essa experiência com eles e a todos no geral, porque somos nós que fazemos esse programa acontecer e desejo muito sucesso, professor, para você com esse projeto que agrega e vai continuar agregando por um longo tempo. E é isso, muito obrigada. Meninas, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui na edição especial de Ano Novo do Multiverso. E você de casa, já se perguntou como um programa de TV é produzido? O Multiverso conta com mais de 40 pessoas envolvidas, entre acadêmicos, colaboradores e o professor. Só neste ano foram 12 edições e mais de 100 horas de pré e pós-produção. A repórter Eduarda Góes apresenta agora os bastidores do Multiverso. Confira! E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Eduarda e hoje eu vou te mostrar os bastidores aqui do Multiverso. O Multiverso é um projeto de extensão criado pelo professor Silvio Matos e produzido pelos acadêmicos do primeiro e segundo período de jornalismo. É isso mesmo, os acadêmicos já chegam aqui no Centro FAG e já se deparam com essa complexidade de produção jornalística e multimídia. Tudo começa antes da gravação. Os grupos recebem um tempo para produzir os VTs que vão ao ar. Cada equipe organiza roteiro, entrevistas e edição para que tudo fique pronto no dia da gravação.
Enquanto isso, a equipe técnica garante que tudo funcione. O responsável pelo áudio ajusta os microfones e níveis sonoros. O responsável das câmeras cuida do enquadramento e da movimentação. Já os operadores do TP acompanham o ritmo do apresentador para que a leitura fique natural. Todo esse suporte técnico é essencial para que o programa aconteça sem imprevistos. As entrevistas também fazem parte da rotina do Multiverso. Nesse momento, o calouro assume a responsabilidade. Ele escolhe o entrevistado, conduz a conversa e organiza a dinâmica da entrevista. Enquanto isso, o restante do grupo se divide para a produção dos VTs, a função do repórter de plateia e a preparação da apresentação. Tudo sempre com o apoio dos veteranos, que acompanham de perto a orientação de cada etapa. Durante a produção, conversamos também com o professor responsável pelo projeto, Silvio Matos, que explica a importância do multiverso na formação dos estudantes. É muito gratificante ver o que o Multiverso se tornou de um projeto multimídia desenvolvido por mim e também pelos meus colegas acadêmicos da época, que esse projeto de TCC, e hoje é um programa real, um programa que está na TV aberta, está no KTV Educação, que é o 20.2, o canal FAG, e possibilita para o acadêmico já ter esse contato real com o mercado de trabalho e também essa experiência de estar ao vivo, de estar produzindo um material que vai ser veiculado para toda a região oeste do Paraná. É uma área de cobertura muito abrangente e, além disso, esse projeto também está na internet, potencializando ainda mais a projeção dos acadêmicos perante o mercado de trabalho. São materiais que também vão para o portfólio dos acadêmicos e colaboram com futuras vagas de emprego que eles possam encontrar dentro da área de comunicação. Tô chegando aqui no estúdio agora e é aqui que acontece toda a mágica. Os apresentadores fazem a escalada e a abertura de todos os quadros. Durante a gravação, o apresentador veterano divide o estúdio com o calouro, que começa a se acostumar com o ritmo e a responsabilidade de estar em frente às câmeras. É nesse momento que eles gravam as cabeças, ajustam a escalada e fazem os últimos acertos no texto, junto com o operador de TP, que controla a velocidade e acompanha cada frase. O professor fica ali por perto, orientando, corrigindo postura, entonação e marcando os detalhes que fazem a diferença na apresentação. Entre uma tentativa ou outra, acontecem os momentos típicos de bastidor, erros de fala, risadas, alguém perdendo o time no TP, uma palavra ou outra que trava ou um improviso que foge do planejado. Essas pequenas falhas acabam deixando o processo mais leve e mostram quanto o estúdio também é um espaço de aprendizado. E no fim, eles repetem quantas vezes for preciso, ajustam o que não ficou bom e seguem evoluindo até chegar à versão final, que vai para o ar. E aí, Lucas, como que foi a experiência para você? Olha, é sempre uma adrenalina. Parece que por a gente apresentar mais programas, a gente vai chegar aqui preparado, já sem o frio na barriga. Não tem isso, tá? A gente chega aqui, dá um nervosismo, mas é sempre algo especial, porque sempre todos os programas têm algo novo e você também aprende com isso. Você traz mais coisas, mais sua experiência para sua carreira. E como é estar de frente a um grupo de adolescentes que estão produzindo um programa que é tão importante? É uma responsabilidade muito grande e desafiadora, porque assim, você tem que passar ordens para eles, não no sentido ruim, mas tipo assim, tu fala tipo, olha, explica cada quadro, mostra o que eles têm que fazer e eles têm que lidar com isso. E aí você também ajuda eles, tipo, você mostra para eles, tipo, isso ficou bom, isso não ficou tão bom, você pode fazer assim, assim, e é um desafio muito grande. E as calouras contam como tem sido encarar pela primeira vez os desafios e as responsabilidades de produzir um programa de TV. É uma experiência muito surpreendente. A gente se surpreende com o que a gente pode fazer, com as pautas que a gente pode trazer. Eu me desafiei, fiquei muito nervosa, mas quando eu cheguei aqui eu me soltei, porque eu amo fazer isso, amo passar informação e o multiverso ele é uma grande troca, né? Eu aprendo com as pessoas e acredito que as pessoas também podem aprender muito comigo. Uma experiência muito legal, assim, poder atuar já é como se a gente estivesse atuando na área, então traz proximidade com o que a gente vai se tornar, o que a gente vai ser e faz a gente ficar ainda mais engajado para terminar o curso, porque é legal a gente vir compartilhar o conhecimento que a gente tem, o conhecimento que a gente quer ter e poder fazer isso com o pessoal de casa também. Tudo que parece simples na tela envolve muito trabalho por trás, aprendizado e colaboração. O Multiverso é mais do que um programa, é um laboratório onde os acadêmicos experimentam, erram, acertam e recebem orientação para se preparar para o mercado de trabalho. E assim funciona o Multiverso por trás das câmeras, um projeto que forma profissionais e abre espaço para que cada aluno descubra o seu lugar.
25 anos de dedicação à fé e à comunidade. Divo de conto, nascido em Medianeira no ano de 1974 e ordenado padre na cidade de Missal em julho de 2000, hoje é um dos padres mais queridos da Igreja Católica em Cascavel. Atuando na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, Padre Divo é o convidado especial desta edição de Ano Novo do Multiverso. Padre, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Silvio, professor, apresentador. Uma cordial saudação à turma, de jornalismo, que sem dúvida alguma também nos ajuda a divulgar as boas notícias. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. E, Padre, para a gente começar, como que o senhor descreve a sua trajetória até o sacerdócio e quais foram os principais desafios enfrentados nesse período de formação? Eu sou de uma família numerosa, de 9 irmãos. Eu sou o nenê, juntamente com meu irmão gêmeo. E quando a mamãe estava grávida de nós dois, na fase final da gravidez, ela sentia muitas dores, contrações. E numa noite, ela, sentindo dor, rezou, como sempre, e consagrou, se eram 2 filhos, que ela não sabia, desconfiava. Se fossem 2 filhos, ela queria que um fosse de Deus e outro que na velhice pudesse cuidar dela. Eu fiquei sabendo desta consagração da minha mãe no penúltimo ano da teologia. No próximo ano eu já fui ordenado padre. Eu até questionei por que não me falou antes. Teria sido mais fácil o meu processo de descoberta também do chamado de Deus. Mas Deus agiu também nela, para que ela não me influenciasse. E eu percebesse, com a ajuda divina, que Deus de fato me chamava ao sacerdócio. E de lá para cá, sem dúvida alguma, foi uma caminhada marcada pelo acompanhamento da igreja. Entrei no seminário com 12 anos de idade, no seminário de Medianeira. São 12, 13 anos de formação, e no ano 2000 fui ordenado padre na cidade de Missal. Já são 25 anos já de sacerdócio, passei em inúmeras comunidades, Missal, Medianeira, Santa Helena, Foz do Iguaçu. Também fiz uma experiência de estudos em Roma, mestrado, doutorado. Também aqui em Cascavel ajudei a criar a paróquia Santa Cruz, aqui na região oeste. Trabalhei na Neva, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e atualmente trabalho na Catedral. E só para quem está em casa entender, padre, como que funciona a formação para um religioso se tornar padre, para um homem que tem vontade de se tornar padre? Como que é esse processo? Hoje, na nossa arquidiocese, na cidade de Cascavel, nós temos um seminário propedêutico. Um jovem que terminou o ensino médio, mas pode ser acompanhado já antes de entrar no seminário, quando está em casa ainda, com a família. Mas para entrar no seminário tem que ter já o ensino médio completo. Aí ele faz 1 ano de propedêutico, de formação, de discernimento vocacional. Se for aprovado, ele começa a primeira faculdade, que é a Faculdade de Filosofia. São 3 anos. E depois, a última faculdade é de Teologia, 4 anos. Então, ao todo, são 8 anos que preparam o jovem para o sacerdócio. Nesse período, ele faz retiro, além das faculdades, as 2 faculdades, o retiro é acompanhado também pela igreja. E como nós falamos, o senhor completou, então, 25 anos de ordenação. Quais eram os seus objetivos lá quando o senhor se tornou padre? E se o senhor conseguiu alcançar esses objetivos, ou você ainda está nesse caminho? Na época, imagine, ano 2000, você falava o padre do novo milênio. Para nós era uma expressão que nos enchia de esperança, de que a gente poderia contribuir verdadeiramente com uma humanidade melhor, servindo, se doando, e muita coisa foi feita. Eu atribuo a ação de Deus na vida da gente. Somos humanos também, frágeis, limitados, cometi erros também nesses 25 anos, mas Deus, apesar dos limites da gente, usa do padre para ajudar tantas pessoas. Então as maravilhas de Deus se manifestam também através da vida do padre. Só tenho a agradecer a Deus por esses 25 anos que Ele me chamou e também me fortalece nessa caminhada. Sou feliz como padre. Se pudesse voltar lá atrás, faria a mesma escolha. De fato, Deus me chamou, isso eu tenho consciência. Apesar das minhas fragilidades, Ele tem realizado a sua obra através de mim. Padre, falando da Igreja Católica como um todo, como que o senhor viu essa evolução da Igreja ao longo desses 25 anos, até para se adequar aos novos padrões da sociedade, às tecnologias? Como que o senhor viu essa evolução? Eu saí de uma realidade de interior,
Tente imaginar onde o centro da igreja, o salão da comunidade, todo mundo se encontrava no domingo, rezávamos, depois tinha o esporte, o lazer, trabalho na roça. Eu vim desse ambiente, onde as famílias se encontravam durante a noite, faziam novena. Eu lembro das festas juninas, era uma coisa maravilhosa, importante na minha vida, mas de lá para cá mudou muita coisa, também para melhor. Veja hoje a qualidade de vida, um avanço tecnológico, hoje as famílias, quem sabe, têm um conforto melhor, fruto também do trabalho, do desenvolvimento da sociedade. Agora podemos dizer que o padre ele enfrenta um novo desafio, né? Esse mundo que está em constante mudança, né? Em todos os sentidos. Tanta exigência, tanta correria, e o padre precisa se encaixar nesse mundo, ele não pode viver fora do mundo. Onde está o ser humano, ali deve estar o padre. Tem um salmo que diz que Deus mora na cidade. Antes a gente dizia que morava no interior, né? Porque a maioria da população morava no interior. Hoje a maioria mora na cidade. E esse salmo ressalta que Deus mora na cidade. Onde está o ser humano, ali está Deus. Então qual é o papel do padre? Dependendo das mudanças que são constantes, é apontar Deus, para as pessoas em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Tanto no período que o Papa Francisco estava sob o comando da Igreja Católica, também agora o Papa Leão, eles vêm implementando atualizações na Igreja Católica. Como que as comunidades do mundo todo vêm absorvendo essas mudanças? O processo na igreja é mais lento, mais devagar. Tenta imaginar um Titanic, né? Era grande e para se deslocar, ele se desloca, até o cruzeiro hoje, né? Vamos usar o cruzeiro que é melhor, né? Para se deslocar um cruzeiro, não é com velocidade alta. Agora, se você pega uma lancha, ela é rápida. Mas quando vem a tempestade, o vento forte e dá contra o cruzeiro, o Titanic, ele suporta. Agora, uma lancha, vem uma tempestade e acaba afundando. Então, a Igreja Católica é como um Titanic. Ela demora para se locomover, mas ao mesmo tempo ela dá segurança. Num mundo marcado por inseguranças, turbulências, tempestades de todos os tipos, a igreja está há 2000 anos na história. Qual instituição que se mantém, né, viva, né, durante tanto tempo? Quantos impérios que se ergueram, né? Império egípcio, babilônico, né? Império romano, tudo veio à ruína. E a igreja permanece. Então, apesar das mudanças, a igreja dá segurança para a humanidade. E essas mudanças que os papas estão implementando jamais mudam o curso da meta. É mudança no método, na maneira de falar, de anunciar Jesus Cristo. Hoje, a realidade da internet. Até nós, lá na Catedral, estamos investindo agora mais de 1 milhão para fazer um centro de comunicação com estúdios de gravação. Nem chega perto aquilo que vocês têm aqui, mas é um esforço de usar uma linguagem diferenciada, a tecnologia, para falar de Jesus. Porque o nosso maior tesouro é Jesus Cristo. E a gente tinha alegria de anunciá-lo, para que as pessoas possam encontrá-lo. Então os papas, eles propõem mudança para que as pessoas de fato descubram Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Padre, seguindo nessa linha, está mais difícil conversar com o público jovem? O que a igreja vem fazendo, além desses casos que o padre já trouxe, de investir em comunicação, de estar onde o jovem está? Mas o que a igreja vem fazendo, por exemplo, na formatação da missa, na forma que é falado, para atrair o jovem e recolocar o jovem na igreja também? Na catedral onde eu trabalho, sou pároco, eu tenho me alegrado com os resultados, que é um trabalho também de conjunto, não é só dos padres. Hoje os leigos, né, as famílias, elas estão mais comprometidas. Esse ano nós tivemos a crisma de 120 adolescentes, entre 12 e 15 anos. E qual é a surpresa? Foram crismados agora em setembro, e a coordenadora da catequese me disse: padre, vou te dar uma boa notícia. Nem sempre a gente recebe boas notícias, né? Quando a gente está no atendimento, eu sempre chego pessoas, né, fragilizadas, chorando. E ela veio com essa boa notícia, que todos voltaram, os 120. Voltaram para a igreja, querem continuar. Agora nós vamos formar grupos de adolescentes. Então, evangelizar a juventude não é que é difícil.
exige uma mudança por parte da gente, proximidade com o jovem, procurar entender a juventude, as suas necessidades. Eles nos cobram coerência de vida. O jovem, ele não engole mentiras, falsidade, hipocrisia. O jovem, quando quer nos olhar, quando ele olha o adulto, ele quer perceber valores, né? Coerência naquilo que fala, né? Essa ligação entre o falar e o agir. E por isso que o jovem, ele é importante, né? Não se diz só que o jovem é o futuro, mas já é o presente, porque ele é sincero, é transparente. E hoje, quais são os grupos que a igreja mantém com jovens? Tem um grupo de jovens, como todas as paróquias têm, mas quais são as outras atuações, desde a criança até o jovem, que essas pessoas possam ter já diretamente com a igreja? Hoje se fala na igreja de iniciação à vida cristã. A vida cristã, ela inicia já no útero materno. A minha mãe, posso dizer que foi meu primeiro seminário, porque já no útero materno ela me consagrou. Ela já me entregou ao Senhor. E hoje a Igreja Católica, ela valoriza muito já a criança na gravidez. A mãe já é acolhida. Antes de nascer, já o catequista que prepara para o batismo vai na casa. Tem 5 encontros na casa, vai conhecer a realidade da família, vai agradecer a Deus por essa criança que está vindo ao mundo. Depois que nasce, ela é conduzida à igreja, ela vai pela primeira vez. Aí tem mais 2, 3 encontros, depois acontece o batismo. Então, quando o padre fala de iniciação à vida cristã, inicia no útero materno, e nas diversas fases da vida da pessoa, a igreja deve estar presente. Quando ela completa 8 anos, aí começa a catequese infantil, que prepara para a Eucaristia, Crisbo, formar grupo de adolescentes. Depois se tornou jovem, aí grupo de jovens, começou a namorar, se tornou noiva, daí vem a preparação para o casamento. Casou-se, aí vem a igreja com o serviço de acompanhamento desse casal. Imagine poder acompanhar todas as fases da vida da pessoa até o final. Quando ela ficar doente, idosa, chegar a hora da morte, está lá a igreja, para rezar, para dar unção dos enfermos, no velório dela, estar lá também com a família para consolar. Então a igreja agora está vendo a sua missão, que ela deve acontecer nas diversas fases da vida da pessoa. Isso já tem, podemos dizer, gerado muitos bons frutos. Mais do que o número, a massa, nós devemos personalizar a evangelização. Que ninguém se sinta, podemos dizer, um número dentro da Igreja Católica. Quem vá na igreja saiba que a igreja a conhece, sabe até o nome. E isso precisa de gente, para trabalhar e ajudar o padre. Então é realmente uma formação continuada ao longo da vida, padre. É verdade. E para manter todas essas ações são necessários recursos, e muitos desses recursos são arrecadados por meio das ações que a Catedral faz, e não só para manter a instituição, mas também para colaborar com a comunidade da cidade como um todo. A gente tem como exemplo aí a festa da padroeira, Nossa Senhora Aparecida, que sempre arrecada aí números milionários. Como que funciona essa atuação da Catedral com as entidades de Cascavel também? Toda a igreja católica, ela tem que ter 3 fundamentos, que ela não pode abrir mão. O primeiro é o anúncio de Jesus Cristo. Essa é uma missão importantíssima que jamais podemos deixar de fazer. Segundo, a celebração, a liturgia. Por isso que na vida do católico, por exemplo, a Santa Missa é um mandamento. Quem é católico deve ir na missa, sobretudo no domingo, porque quem não vá precisa depois se confessar. Porque a gente celebra o mistério de Jesus, atualiza esse mistério na vida da gente. E o terceiro fundamento é a caridade. Nenhuma igreja católica pode viver sem caridade, colocar os mais vulneráveis no centro. E esse trabalho ele é permanente. Claro que se intensifica na festa da padroeira. Para nós é uma grande alegria saber que a cidade de Cascavel acolhe muito bem esse projeto. Não é uma dezena de pessoas, São 2.000 pessoas que participam diretamente na festa da padroeira. Esse ano foram 7 entidades contempladas. Cada entidade que cuida de pessoas pobres e vulneráveis recebeu R$128 mil. Então foram distribuídos quase 1 milhão do lucro da festa para essas entidades que nos ajudam a cuidar dos mais pobres. Padre, e hoje a espiritualidade ela tem ganhado novas interpretações no senso comum também. Como que o senhor observa esse fenômeno e como que a Igreja Católica pode acolher essas buscas espirituais? Além de nós irmos ao encontro das pessoas de diversas formas e maneiras,
o que eu tenho observado aqui em Cascavel? A procura, pessoas procurando a igreja, procurando Cristo, procurando a Santa Missa, o número de pessoas que voltaram à fé, pessoas que se afastaram da igreja estão voltando, pessoas que se criaram num berço evangélico e também estão querendo conhecer a fé católica. Eu atendo quase todo dia adultos que procuram a igreja. Eu quero agora me preparar para o batismo, quero me tornar católico. Se tem o batismo, mas não tem a primeira Eucaristia e Crisma. Isso é uma grande alegria, saber que há uma busca. Não tem como matar isso dentro do ser humano. Por mais que a gente tenha, quem sabe, sucesso profissional, tenha garantias econômicas, tenha um lar, mas tem um lugar dentro da gente que só Deus pode preencher. Então a gente observa nas buscas das pessoas, até o jovem, até o adolescente, ele busca o divino, o transcendente. Santo Agostinho dizia que a nossa alma permanece inquieta, o nosso espírito, enquanto não repousar em Deus. Porque Deus é a origem da nossa vida e também o destino da nossa existência. A gente não pode negar isso. A nossa própria natureza revela isso. Que a gente não se realiza só com as coisas deste mundo. Quando a gente se abre para a fé, eu não tenho dúvida que a vida adquire um sentido mais pleno e a felicidade é mais completa. Padre, atualmente, até por alguns fatores que nós já falamos, a ansiedade ela vem com tudo na sociedade e acaba até gerando aquelas fragilidades emocionais. Como que a igreja consegue auxiliar os fiéis nessas situações? Nós temos profissionais que atendem gratuitamente, leigos e leigas, psicólogos, psiquiatras, que a gente coloca à disposição. Quase todas as paróquias aqui de Cascavel têm pessoas voluntárias para ajudar essas pessoas, sobretudo aquelas que não têm recursos, não têm condições econômicas de procurar um profissional e pagar por uma consulta. Mas, acima de tudo, o atendimento, que a gente também, como padre, realiza. Hoje, sexta-feira, eu passei o dia inteiro atendendo na secretaria da paróquia. O outro padre que me auxilia lá, da mesma forma. E é constante. Tem horários marcados, mas também gente que não marca horário, que chega chorando, com desespero. E a gente ouve, acolhe, reza, a gente orienta, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, a gente tem nomes, até indica nomes, de tal forma que essa pessoa ela não saia de mãos vazias. Ela traz a sua necessidade e a gente tem a obrigação também de ajudá-la. Padre, nós passamos na semana passada pelo Natal, em 25 de dezembro. Daqui a poucas horas será o Ano Novo. Os fiéis, a população em geral, ela vem se preparando para o Ano Novo. Quais objetivos que essas pessoas não podem deixar de colocar para o seu novo ano? Não esquecer da centralidade do Natal, O centro do Natal é sempre Jesus Cristo. É uma festa do encontro, da alegria. É Deus que se encontra com a humanidade. A concepção que se tinha de Deus antes de Cristo, que Deus é espírito, que mora num lugar distante, longe. E com Jesus, Deus se encarna, assume a nossa natureza, porque Ele quer estar conosco. E Ele nos convida a fazer o mesmo em relação a Ele. Então, não esquecer deste fundamento, que é a festa de Cristo, é a festa da humanidade, é a festa da paz, da alegria, é a oportunidade de a gente se reconciliar. Às vezes, durante o ano, a gente teve conflito, briga, desentendimento, até familiar, até na faculdade com um amigo. É o momento de a gente pedir perdão, dar o perdão. É a festa da luz, porque Jesus é a luz do mundo. Então, não esquecer disso. Eu lembro, Silvio, de uma lenda alemã. Pode ser que os alunos saibam desta lenda, a trágica história do Dr. Fausto, que inspirou grandes publicações da literatura universal. Era um médico que fez um pacto com o demônio, porque ele queria ter uma vida próspera economicamente e também queria viver mais tempo. Ele queria pelo menos viver mais 25 anos. E o diabo falou, não, se eu faço um pacto contigo, você vai ganhar muito dinheiro, vai ser famoso e vai viver mais 25 anos. Ele topou, mas o diabo pediu algo em troca ao Dr. Fausto. Qual é a primeira coisa que o diabo pediu? Esquecer de Deus.
Ele não podia erguer a cabeça para o alto. Se ele olhasse para o alto, para o céu, ele ia ver a criação, as maravilhas de Deus. Então ia lembrar de Deus. Então olha o que o diabo, a tentação que a gente sofre do demônio, esquecer de Deus, esquecer de Cristo, né? Isso é a maior tentação. Depois ele pediu para Fausto, segunda coisa, falar mal da igreja. Falar mal da igreja, falar daqueles que trabalham para Deus, né? Denegrir. Terceira coisa, pegar a palavra de Deus e queimar. O que significa queimar? Esquecer a palavra de Deus, não dar importância, não ouvir, não atender. E outras exigências que o demônio fez. E no decorrer da vida dele, ele foi percebendo que fez as escolhas erradas, né? E, sobretudo, foi convencido a esquecer daquilo que é essencial na vida dele. Então, para o novo ano, não esquecer de Deus. Perfeito. Agradecer pelo ano que a gente teve, que tudo que a gente conquistou não é obra nossa só. Quanta gente participou das nossas conquistas? É pai, mãe, tio, tia, professor, colega e, sobretudo, o divino. Mas também entrar no novo ano com muita esperança que nós nunca estaremos sozinhos. Além das pessoas boas que Deus vai colocar na nossa vida, Ele vai estar conosco. Essa fidelidade de Deus é que nos motiva, né, a acreditar, ter esperança de que a vida é boa e pode se tornar melhor ainda. Só para a gente ir finalizando, Padre, que mensagem você deixa para as pessoas que, por algum motivo, se perderam na fé, têm vontade de recomeçar na fé e desejam buscar a igreja? O Silvio usou um verbo muito importante, recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Às vezes a gente pega caminhos diferentes, às vezes a gente se afasta, depois a gente começa a analisar que não tem um motivo significativo. Deixou de crer, deixou de rezar, deixou de ir da igreja, independente de qual igreja pertença, e não sabe explicar por que se afastou de Deus, da oração, da igreja. Por que não recomeçar? O recomeçar é a oportunidade que a gente dá a Deus novamente de Ele ser importante na nossa vida. E a nossa vida vai adquirir um valor muito maior e melhor. Então, recomeçar sempre com a certeza que vale a pena. Que vale a pena. A fé é uma luz que se acende. Quem tem fé nunca se perde. Diante das escuridões, tentações e provações, sempre vai ter essa luz guiando e orientando. Padre, para a gente finalizar, eu gostaria de pedir então a sua bênção para esse novo ano, tanto da nossa equipe como para os nossos telespectadores também. Que o Deus de bondade te abençoe, Silvio, abençoe a tua turma de jornalismo, abençoe os telespectadores, esta faculdade, universidade tão importante de Cascavel, os proprietários, os colaboradores, professores, todos aqueles que trabalham aqui, estudam aqui, que possam perceber a presença de Deus em suas vidas e também serem uma testemunha dos valores cristãos, humanos, do perdão, da alegria e da paz. E afastai de vocês todo mal e que tenham força também no próximo ano de lutar contra as provações e tentações. Isso te pedimos a Deus por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Padre Divo, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra contar com o senhor hoje. Muito obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe sempre e abençoe a tua turma aí de jornalismo. Padre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nessa edição especial de Ano Novo. E chegou a hora que todos estavam esperando, o Videoverso, quadro exclusivo dessa edição especial que apresenta os erros de gravação do Multiverso. Raíssa, Lucas, tivemos tantos erros assim? Contem tudo pra gente. Oi galera, como vocês estão? Olha, Silvio, tivemos sim, e um melhor que o outro. É mesmo, inclusive a gente se divertiu muito separando esses arquivos. Então se preparem, porque chegou a hora do quadro que a gente ama e que muitos têm medo de aparecer. Esse é o momento que a gente te mostra aquilo que era pra ficar escondido, mas não ficou. Começa agora os famosos erros de gravação. Lembrando que qualquer semelhança com outro programa de TV é mera coincidência. Afinal, isso aqui é um quadro inédito, nunca visto antes. Para a gravação do programa, a gente treina, ensaia, se prepara. Mas às vezes o cérebro resolve tirar férias bem na hora da gravação. Olha aí. Isso mesmo. Desculpa, eu mexi o braço. E ele falou e eu vi assim. Diversão.
Até chegar é longe. Direitos. Direitos. Tos. Tarararará, tra, 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 tra. Pronto. No insight, as repórteres. Volta. Conversa. Nossa, agora? Ficou ruim, não gostei. Quê? Calma aí. Meu Deus, você acha que não ficou legal? Que tchau estranho. Tchau. Agora vai. Que legal. O que eu falo quando volta? Repórter. Eu falei repórter? Repórter. Não falei não, Silvia. A repórter Júlia Beatriz. Ah, tá, só eu que começo, gente, desculpa. Continue sempre nos com roupa. Tudo o que rolou. Já está nisso. Meu Deus do céu. E eu esqueci de olhar pra um. Catedral. Mais vital. Esqueci dessa parte. Fique com a gente. Mas como você quer que eu falo? O que o senhor tá aí? Eu acho que tá ok, né? Acho que tá ok. Ok. 3 horas depois. Retiro o que disse. Tipo, vamos acabar logo. Se tem uma coisa que a gente aqui é pessoas sérias, responsáveis, profissionais mesmo que nunca erram. Será mesmo? A gente vai partir do pressuposto que sim, que sou eu que vou editar isso, ninguém vai ver a gente errando. Eu acho que não. Eu errei o quê? Não errou. Não. Foi perfeito, foi perfeito. O que é que eu errei? Eu garanto que vocês vão sair daqui antes das 9. Das 9. Não vão. Os quadros famosos erros de gravação. Pra ficar escondido, mas não ficou. Mas eu achei mais falso ainda. O que, Emily? O que, Emily? O que, Emily? O que, Emily? Que está no auditório. Onde é que eu tô? Agora foi uma vez de cada, eu acho que agora vai dar certo. Porque tu errou, eu Não dá errei, pra agora cortar não, Flávio? Gente, mas é pra mim olhar pra qual? Eu perguntei aquela outra vez. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma câmera. Eu achei que não ia pegar eu, vocês mandaram ficar aqui no canto. É que essa aqui é aberta. Essa aqui pega o cenário todo. Não, gente, mas ninguém me falou. Eu perguntei no final pra mim olhar Mas pra cá. a gente achou que já tava sabendo, já gravou o programa no passado todinho. E não fez, Cacarine? Não fez? Mas é câmera central. Câmera central é o quê? Aberta. Pega tudo isso aqui, ó. Vai, passa. Agora, se não for agora... Ia pra olhar naquele trem ali de cima, né? Isso é uma câmera. A Giovanna Caracacioli foi até... Caracacioli. É Caracioli. Ups. Ter alguns convidados. Alguns convidados muito especiais. Ai, tinha que vir ali. Caramba, foi mal. Especiais. O muitos não fica no plural. É coisa óbvia, né? Eu tô pegando nesse trem aqui. Não, ele tá falando errado, presta atenção. Ok. Do curso de jornal. O ar Jornalismo faltando. do Centro FAG. Ai, tô ferrada, por que eu me meto em falar isso? Eu que faço o negócio, eu que me Muito lasco. obrigada, Fernanda Marres. É você, amiga. Ai! A gente também tá mega ansiosa. Bom, mas nem tudo é trabalho duro por aqui. Tem hora que a gente solta o freio e se joga na diversão. Aqui tá uma loucura, hein? Erros atrás de erros, mas no final um programa de qualidade pra você. Como é bom ser multiverso. Amiga, isso não vai pro ar, então tá tudo bem. O multiverso começa falando de... Ô, Júnior! Ô, Júnior! Foi louca! E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu não consigo nem olhar pro lado. Calma aí. Eu não consigo nem olhar pro lado. Ela foi só um pacote. Não, agora vai. Ai! É um orgulho que nem todos podem ter. E o Santos? Santos pratica-se o esporte com dignidade e com fervor.
Seja qual for a sua sorte. Sim, o Flávio é o chefe da FAD. E aí, tipo, o Lucas tá desrespeitando o chefe dele. Tô. Sinto Não acredito. Nossa. Eu preciso de água. I need water. And it's shining so bright. She's a killer queen. Ai, gente, eu tenho muita classe, né? Desculpa. Eu vi ele fazendo... Vamos fazer mais uma, só pra... Ok. Olha meu coração. Whenever, whatever, make me feel Olha, meu braço aqui parece que eu tenho muque. Eu não tenho, é braço de polenta. Você tá fazendo academia? Não. A gente era mais animado que eles. Quem? Tá perdido? Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele? Tem que ir, Lô. Pior que já tava lá, meu amor. Porque imagina, eu lavo o quartinho. Começou lindo. Vamos lá, Flavião, peraí. Flavião. 3. Ó, Flavião, meu. Bate Oi, no amigão. microfone. Eu ia oferecer banana pros convidados, eu falei, não é minha. Assunto direito das mulheres. Não sei o que lá. São Sou rápido demais. Ué. Não. Taca, pá, taca, Já começou? pá, tá. Já começou, gente. Por favor. O lado melhor é esse, então esse aqui tem que... Cadê o cliente? Arrasamos! Me deu vontade de... Podemos começar. Perfeito. Ai, obrigada. Olha! Mas daí acabou, né? Por que as mães falam, eu vou te mostrar o que é bom pra tosse, sendo que o que seria bom pra tosse é, na verdade, algo bom? Às vezes também acontece de fazermos fofoca e um mic estar ligado. Inclusive, já fica até aqui o nosso agradecimento ao pessoal da técnica por não vazar nada, que senão seria um problemaço, processo pra responder tudo. Obrigadão aí. Acho que ele tá fazendo de propósito, juro por Deus. Porque a gente começa a falar, ele começa a dançar ali no fundo. Eles estão bravos. Quem? Eles estão bravos. Eles que lute? Ela não quer emprestar, ela não sei se ela não pode, se ela não quer, não sei. A Giovana deu risada. Deu problema e ela deu risada. Foi ela. Eu sei que tá muito bom, mas infelizmente a gente chegou ao final do primeiro e talvez único episódio desse quadro que, reforço dizer, inédito. Bom, para comemorar esse fim de ano, nada melhor que brindarmos para que 2026 seja um ano incrível. Importante dizer, queremos brindar com suco de laranja, que a gente é saudáveis. Ou a gente tenta ser. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e nos acompanham, que 2026 seja repleto de coisas boas. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Olha, Silvio Matos, é com você. Sempre quis falar isso. Bom, você é uma pessoa incrível. Não, você também, cara. Cara, você é um cara especial, né? Golada gigantesca. Excepcionalmente. Ei, você cabelo bom, pele boa, simpático, engraçado. Não, muito legal. Mas imagina, cara, tá muito legal. Obrigado, Lucas. O quadro ficou sensacional. Muito divertido. Parabéns para você, para a Raíssa e para todo o pessoal envolvido na edição. E agora o Multiverso recebe aqui no estúdio Alice Rosa e Emily Bonotto. Sejam muito bem-vindas, meninas. Boa noite, Silvio. Boa noite a quem tá vendo aí de casa. Muito boa noite, Silvio. Boa noite a quem nos assiste. E nós também estamos recebendo o Igor Vieira, que está lá na plateia. Seja muito bem-vindo. Oi, Silvio. Oi para você de casa. Que alegria estar junto com vocês aqui. Esses acadêmicos são 3 dos 5 que aceitaram o desafio de comandar as equipes de calouros em 2026. Alice, que baita responsabilidade, hein? Verdade, Silvio. Não dá para negar. É um desafio e tanto, hein? Como que você recebeu esse convite para ser monitora no ano que vem?
Nossa, eu confesso que eu não imaginava. Era pra mim só mais uma aula, era pra ser tudo normal e aquele convite me deixou muito, muito, muito feliz. É uma responsabilidade tanto, não dá pra negar, mas eu acredito que você se esforça sempre, você sempre entrega seu melhor e ver que seu esforço foi reconhecido, que de certa forma valeu a pena, é muito gratificante. Igor, você, como a Ana, que a gente viu lá no primeiro bloco do Multiverso Especial de Ano Novo, também trabalha no Grupo KTV de Comunicação, conhece essa dinâmica de uma televisão comercial, de um programa de TV, um telejornal. Como que você recebeu esse convite e as expectativas para o próximo ano? Olha, eu fiquei muito feliz, viu, Silvio? Eu confesso que o Multiverso era um programa que eu acompanhava antes mesmo de entrar na faculdade e foi uma delícia estar participando do Multiverso. E olha, as expectativas para o próximo ano são com certeza muito altas, viu? E para você, Emily, como que você recebeu esse convite? Assim, de início eu fiquei nervosa porque eu pensei, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Mas foi muito, igual a Alice falou, foi muito gratificante o projeto do Multiverso, assim, porque a gente aprende coisas novas, né? E igual as meninas falaram no último bloco, é muito bom ter isso no primeiro ano de faculdade. E eu espero, assim, no momento que você me convidou, né? Eu pensei, cara, eu quero que os meus calouros sejam bem recebidos, que eles consigam aprender com o Multiverso assim como eu aprendi. E como que foi para você essa experiência enquanto acadêmica, produtora de conteúdo do Multiverso, tendo essa relação com os monitores atuais? Assim, a relação com os monitores é muito boa, assim, porque eles são... Pra mim, eles são, assim, muito queridos. Eles sempre me trataram bem. Quando eu pedi ajuda e tudo mais, sempre me ajudaram. Sempre me disponibilizaram, assim. E eu quero ser isso pros próximos estudantes, né? E também participar, ser produtora no Multiverso foi muito legal. Foi muito legal aprender essas coisas novas e tudo mais. Também me ajudou com outras matérias, né? A questão de edição, de roteirização também. Igor, a televisão, a gente pode dizer hoje que é um dos veículos mais difíceis de se produzir, porque você depende de imagem, de som, da produção, de diversos personagens. Como foi para você participar enquanto acadêmico do primeiro ano de um programa de TV que ele passa na TV aberta, passa na TV FAG 20.2, fica no YouTube? Como foi para você ter essa experiência? Olha, foi uma experiência muito boa e eu posso dizer que o Multiverso ele é um programa trabalhoso de se fazer, viu? Mas é um programa que, trabalhando em conjunto, nós conseguimos dar tudo certo. É um programa, assim, que as pessoas gostam de assistir e que nós também gostamos de fazer, porque eu acredito que o entretenimento, ele tem aquele quê a mais, que nem a Ana falou, é diferente do jornalismo factual todos os dias que nós fazemos na televisão, né? E Alice, você conseguiu colocar as pautas que você tinha vontade de fazer? Como que foi todo esse ano de produção do Multiverso? Foi uma coisa que eu posso te garantir, Silvio, que eu não esperava, que no primeiro período eu já conseguisse falar sobre aquilo que eu tanto almejo no jornalismo. O Multiverso, ele te abre portas para você falar daquilo que você gosta. É claro que nem sempre é possível, né? É necessário sair da zona de conforto da gente, pra gente estar indo além, mas poder falar do que você gosta, assim como as meninas anteriormente falavam sobre esporte que elas gostam, a gente tá podendo falar sobre a pauta que a gente gosta, aquilo que a gente tem aquele amor e aquele carinho, é muito, muito maravilhoso você botar em prática tudo aquilo que um dia você sonhou, né? Emily, quando caiu a ficha que você estava produzindo um programa de TV que é veiculado na TV aberta e ir para uma grande área de cobertura, que é a TV FAG, que é a KTV Educação? Eu acho que ainda a ficha não caiu. Porque até às vezes eu precisava gravar algum conteúdo e tal, eu falava, contava assim pra minha mãe, né? Ela falava, meu Deus, você tá gravando um programa? E eu, meu Deus, eu tô produzindo pra um programa. E eu acho que, agora, né, eu entendo um pouquinho mais essas coisas e tal. Mas antes eu ficava, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. Eu fico muito feliz, assim. Igor, quais foram os maiores desafios que você e o seu grupo tiveram ao longo deste ano? Eu acho que foi a questão realmente da organização. Como eu disse, o Multiverso ele é um programa que demanda muita energia dos acadêmicos, mas que, se bem organizado, ele é um programa fácil de se realizar, né? Eu acredito que esse tenha sido a maior dificuldade durante todo esse ano.
E qual foi para você também receber essa informação que já no primeiro ano você estaria num programa de TV que é veiculado na TV aberta aqui para toda a região oeste do Paraná e também na internet? Eu fiquei muito feliz. Eu sempre gostei muito de televisão e saber que logo no começo da faculdade eu já teria a oportunidade de estar na televisão. Nossa, eu fiquei radiante mesmo. E para você, Alice, como que foi contar para a família que você estava fazendo um programa de TV? Como que eles viram as suas primeiras reportagens, seus primeiros conteúdos? Bom, é bem engraçado até porque pro meu pai eu já sou jornalista, né? Se eu gravei um programa é porque eu sou jornalista, né? E é muito gratificante você participar, você entender, você viver aquela realidade, né? E poder contar que você tá conseguindo, que é aquilo que você sonhou, que o multiverso ele te mostra exatamente o que você pretende fazer nessa profissão. Ele é o que você quer, né? Então é maravilhoso. Emily, quais desafios você pensa que você vai enfrentar no próximo ano, até tendo essa visão dos monitores deste ano? O que você pretende melhorar? O que você pretende entregar? Assim, igual as meninas falaram, tem a questão da paciência. Eu espero ter muita paciência com os calouros, ainda mais que eles estão entrando nesse mundo, né, do jornalismo e tudo mais, e estão aprendendo coisas novas, né? Eu quero mostrar para eles que por mais que seja trabalhoso, né, produzir, editar, é muito gratificante no final, né, ver o programa completo. Igor, e você, quais são os seus objetivos enquanto monitor do Multiverso em 2026? Olha, os meus objetivos para o próximo ano é entregar um material de qualidade, no prazo e, claro, também me divertir junto com as pessoas que estarão junto comigo nessa caminhada. Eu acho que a magia da televisão é essa, a gente poder se divertir durante o processo, principalmente na faculdade, né? E Alice, vamos ter muito agronegócio nos seus grupos? Será que a gente vai ter um quadro novo no programa para contemplar também essa temática? Se depender de mim, é óbvio que vai ter. Eu espero que você me deixe abrir essa brechinha aí, hein? Porque conteúdo eu posso garantir que a gente consegue, viu? Eu vou cobrar. Pode deixar. E eu só tenho a agradecer por vocês terem aceito esse convite, porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas vocês se destacaram, vocês três também, os outros dois colegas que eu convidei se destacaram muito ao longo deste ano, dentro dos seus grupos. Como a gente falou, assim, vocês estão em constante avaliação, a gente está vendo o que vocês estão produzindo. Por mais que eu não estou diretamente com os grupos, eu estou em contato com os monitores também que me repassam essas informações. E todos nós, em conjunto, escolhemos vocês para representar o multiverso com os novos acadêmicos, com os calouros. Muito obrigado por vocês terem aceito esse convite e eu desejo muita boa sorte para mim, para vocês e para todos os nossos novos acadêmicos. Obrigada a nós, Silvio. Obrigada por nos ver, né? Porque é muito bom receber esse destaque. Eu que agradeço, Silvio. É muito bom ver que todo aquele trabalho teve um reconhecimento e no que depender da gente, pode contar com nós que vai ser um ano maravilhoso. Também agradeço e eu faço das palavras das meninas as minhas. Eu desejo que 2026 seja um ano de muita vitória para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado para os três. E o Multiverso Especial de Ano Novo está chegando ao fim. Continue sempre nos acompanhando por aqui, na TV FAG, canal 20.2, no Instagram, pelo @multiverso_FAG e ainda pelo YouTube e canal FAG. Não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Nós do Multiverso desejamos um 2026 maravilhoso, repleto de boas notícias. Feliz Ano Novo e até uma próxima oportunidade. Tchau!